Olá, seja muito bem-vinda à aula 8 mitos e verdades sobre propósito. Meu principal objetivo é tornar o seu caminho mais fácil. Então, entendendo o que é propósito, você vai conseguir desfrutar melhor essa jornada que está apenas começando. Tanto essa jornada sua aqui comigo, dentro desse curso, dentro desse movimento que nós estamos fazendo juntas, como também a sua jornada de vida em descoberta do seu propósito. Está apenas começando e é extremamente importante que você entenda o que é propósito para que essa jornada realmente seja divertida, seja alegre, seja esse processo que você possa saborear e curtir e não tenha um peso desnecessário. Então, bora lá, vamos juntas? Pega aí o seu papel e a sua caneta e escreva nessas 8 frases o que você sente como verdade ou um mito. Vamos lá. Propósito é um privilégio para poucos os escolhidos. Você sente isso como uma verdade? Nossa, realmente, propósito é para quem tem um chamado especial. Isso é verdade para você? Ou não? E aí você coloca, se não é mito, se é verdade, coloca a verdade para você. Como você sente isso dentro de você. Então, respira, coloca a mão no seu coração e sente. Propósito é um chamado místico, espiritual, revelado de maneira divina. Verdade ou mito? Propósito é uma única coisa. Propósito de vida tem que ser algo grandioso, que vá fazer uma grande transformação. Verdade ou mito? Para você, como você sente? Não é possível ganhar dinheiro com propósito de alma. Como que você sente isso? Vai escrevendo aí as tuas sensações. Propósito tem que ter relação com a carreira profissional. Propósito é o que você faz. Propósito é igual a meta e objetivo, é a mesma coisa. Propósito sou eu quem faço, eu que dou sentido, eu que dou significado. É a mesma coisa que uma meta, que um objetivo. E agora eu vou trazer as minhas percepções de acordo com os meus estudos que estão sendo realizados aí desde 2017, né, no processo que eu vivenciei para descobrir o meu propósito e depois, desde 2020, quando eu comecei a fazer mentorias, programas de desenvolvimento do propósito, mapas astrais, auxiliando outras mulheres a descobrirem o seu propósito e viverem eles na prática. Então, essas percepções que eu trago são frutos de estudos, vivências e experiências atendendo outras pessoas, outras mulheres. Propósito é um privilégio para poucos os escolhidos. Mito. Mito. Todas nós temos propósito. Todo ser humano tem um propósito aqui na Terra. Não. Você não veio aqui na Terra para simplesmente trabalhar e pagar boleto. Entrar nessa roda viva que não nos leva a lugar nenhum. Tem uma professora da minha pós-graduação que chama essa vida moderna que a gente vive de gincana sem premiação. Porque muitas vezes é essa sensação, né? A gente faz e não sabe nem para quê, nem por quê. Buscando um objetivo que a gente não encontra, porque quando a gente chega lá, a sensação de frustração, a sensação de não realização está ali. Então, não é essa a vida que a gente veio ter. Nós somos, sim, seres espirituais, vivendo uma experiência aqui na Terra, vivendo uma experiência humana. E temos propósitos com isso. E aí, dentro das minhas crenças e de acordo com os meus estudos, a nossa alma, ela veio para cá por escolha própria, para vivenciar um processo de evolução e ao mesmo tempo em que eu vivencio, enquanto alma, um processo de evolução, de aprimoramento, para depois continuar esse processo de outras formas, que a gente não tem muita clareza, muita consciência do como, né? Ao mesmo tempo que eu vivencio isso, eu também vim entregar algo para o mundo. Eu também vim impactar o mundo positivamente. Porque eu tenho em mim
bagagens dessa e de outras existências. E essas bagagens, tem algumas bagagens que são extremamente úteis para mim e para toda a sociedade, meus dons, minhas habilidades, meus talentos, e tem algumas habilidades que elas precisam ser transformadas para, então, serem úteis verdadeiramente. E essas que precisam ser transformadas é esse processo de evolução. Então, sim, todos nós temos um propósito aqui na Terra. Propósito, então, é um chamado místico, espiritual, revelado de maneira divina? O que você respondeu aí? Na verdade, depende. Depende do que é espiritualidade para você. Espiritualidade, para mim, é me conectar com a minha verdade, com a minha verdade de alma, com a minha essência, e manifestar aqui na Terra, de maneira prática, que pode ser manifestado de inúmeras formas. A espiritualidade, ela não tem relação direta com religião, com terapia. Eu coloquei uma foto ali de meditação, onde eu estou na minha cidade natal, que é Cambará do Sul, com uma camiseta de dança da bachata, que são coisas que me conectam com a minha verdade, com a minha essência, com a minha espiritualidade. Então, sim, né, nesse sentido, o propósito é algo espiritual, mas é para ser manifestado aqui na Terra, porque senão a gente não estava na Terra. Senão a gente não tinha encarnado aqui, a gente estava em outro lugar. Então, se estamos na Terra, o propósito, ele é para ser vivenciado aqui na Terra. Mas, claro, se a gente se desconecta espiritualmente, a gente não consegue nem perceber qual é esse propósito, ou quais são esses propósitos. Então, eu coloquei ali, né, revelado de uma maneira divina. Depende do que é maneira divina para você. Se você considerar que os teus pensamentos são divinos, se você considerar que essa aula é fruto de algo divino e espiritual, sim, né? Sim, vai ser revelado dessa forma. Se você acreditar que a astrologia é algo divino e espiritual, que as terapias são algo divino e espiritual, que essa comunicação é algo divino e espiritual, que você escrevendo e entrando em contato com as suas verdades é algo espiritual, sim. Então, é algo espiritual. Agora, se você tem uma ideia de que a espiritualidade é eu ir num centro de espírita, um centro umbanda, na igreja católica, sei lá, e aí um guru, um mestre, um padre vai me dizer, aí não é um propósito espiritual, aí eu não acredito nisso. Eu não acredito que ninguém vai te dizer qual é o teu propósito. Você vai acessar ele dentro de você, porque ele é seu. Ninguém tem acesso a ele. Se você acredita que você vai fazer uma meditação e um anjo vai se materializar na sua frente e vai falar, né, o que é a sua missão, revelar a sua missão de alma, como assim, olha, a sua missão de alma é salvar o planeta de XYZ. Não, isso não é propósito. Não vai vir nenhum anjo se materializar na sua frente e revelar a sua missão. Claro que eu acredito. E aí, são as minhas crenças, né? Que existem seres superiores num campo sutil, nos orientando a cada momento. Inclusive, essa aula aqui, eu não estou completamente sozinha gravando essa aula para você. Existem seres espirituais aqui junto comigo, me orientando, me ajudando a compreender quais são as melhores palavras para eu escrever, para eu falar. Você chegou até aqui por uma orientação também espiritual. Então, eu acredito nisso, mas é parte fundamental que a gente faça a nossa parte. Porque esses movimentos, eles são feitos de maneira sutil, né? O campo espiritual é um campo sutil, é um campo de energia. Então, não vai vir aqui do meu lado um anjo falar agora com você. Mas ele pode estar aqui me inspirando a falar as palavras mais elevadas para você, para conectar com você. Então, essa frase aqui, né? Propósito é um chamado místico espiritual revelado de uma maneira divina. Depende, né? Depende.
Depende do que é espiritual, do que é místico, do que é divino para você. Se você tiver a mesma compreensão do que é espiritual e divino e místico para mim, então é. Mas se você tiver aquela visão mais tradicional, que é ir a um guru, ir a um centro para alguém te falar, aí não é. Aí é mito. O propósito é uma única coisa. Definitivamente não. Essa aqui não tem nem dúvidas. É não, é mito. Você pode viver o seu propósito de muitas formas. E meus amores, a vida ela é cíclica. Nós vamos passar por várias experiências ao longo dessa vida. E em cada uma dessas experiências nós vamos ter um propósito. Vamos vivenciar esse propósito de uma maneira diferente. Vamos manifestar esse propósito de uma maneira diferente. E tá tudo bem. Aqui eu trouxe algumas imagens minhas vivendo meu propósito, em todas elas. Essa foto aqui, quando eu me formei em jornalismo, já era coordenadora de equipe. Aqui também trabalhando com comunicação, fazendo cerimonial, né, apresentando. Eu já apresentei em rádio, em TV, podcast, cerimonial, né? Então a comunicação sempre esteve presente. É meu propósito, comunicar é o meu propósito. Aqui como jornalista eu vivenciei um grande propósito. Hoje eu percebo que com muitas crenças que me levaram ao adoecimento, mas sim tinha um propósito aqui. Aqui, a bruxa moderna. Quem é do tempo da bruxa moderna? O que é a bruxa moderna, né? Como eu me intitulava. Essa mulher que, através do espiritual, vive o seu propósito na prática. Então, na época, eu trabalhava somente com terapias holísticas. Hoje, eu pego esse caldeirão de bruxa, essas inúmeras ferramentas que eu aprendi com as terapias holísticas e utilizo aqui, dentro desse trabalho de mentorias, de aulas, né, de te ajudar a descobrir o seu propósito. Mas aqui eu fazia isso de outra forma, mas eu estava fazendo a mesma coisa no fim das contas. Eu estava ajudando mulheres a descobrirem o seu potencial, o seu valor, o seu propósito, viverem esse propósito na prática. Mas eu estava fazendo isso através das terapias. Aqui eu queria muito transformar o mundo em algo melhor. Eu tinha muito essa intenção de expandir consciências. E eu acreditei por muito tempo que para eu expandir essas consciências, eu precisava mostrar que na minha visão estava de errado no mundo. Depois, ainda dentro do jornalismo, eu tive vários programas, vários projetos relacionados a destacar coisas positivas, destacar pessoas, ONGs, instituições que estavam fazendo o bem, que estavam plantando essa semente de que o mundo pode ser melhor, porque no fim das contas o que eu quero é um mundo melhor para se viver, pessoas mais felizes. E aqui sou eu dançando, que também é uma forma de manifestar quem eu sou, manifestar a minha essência. E hoje eu também dou aulas de dança de salão, onde através da dança a gente consegue acessar a nossa verdade e manifestar essa verdade e sentir prazer no processo. Sempre quis trazer o prazer também para o processo. Ascendente em touro, né? Sol na casa 2. Então, tá vendo que aqui, ó, eu botei só 4 fotos, né? Poderia colocar várias fotos de vários outros momentos. Mas eu sempre estive no meu propósito. Embora nessa fase aqui, sem consciência disso. Com muitas crenças, com muitas dores. Essa foto linda, maravilhosa que eu tava com depressão. Tinha passado por uma síndrome de burnout, estafa. Aqui eu estava já vivendo meu propósito com consciência, mas nessa foto, não. Embora estivesse já vivendo meu propósito, porque afinal de contas, o seu propósito está dentro de você. O propósito de vida tem que ser algo grandioso? Acho que eu meio que já respondi isso, né? Mas não precisa ser algo grandioso. Essa vontade de ser algo muito grandioso é uma vontade do seu ego.
O nosso propósito, ele é materializado no nosso dia a dia, nas coisas simples. E que não é porque é simples que não vai ter um grande impacto social. Pode sim ter um grande impacto social. E é importante dizer que sim, algumas pessoas têm um propósito mais direcionado com o impacto social. Outras pessoas têm um propósito mais direcionado com o individual, mas que acaba tendo impacto social, né? Então, quando eu faço um atendimento individual de mentoria de propósito, vou dar um exemplo, né? Eu fiz um processo com uma menina, um processo individual, e ela descobriu o propósito dela, e ela trabalha com consciência ambiental, educação ambiental. Indiretamente, eu cumprindo o meu propósito com ela, o propósito dela vai ajudar o planeta Terra. Então, indiretamente, o meu fruto está lá dentro do propósito dela. Então, acaba tendo um impacto maior. Mas se eu ficar pegada, que era o que a Jane aqui, essa aqui, ó, cadê? Cadê minha fotinha? Essa aqui. Essa aqui, ela queria mudar o mundo. Se eu ficar pegada nesse lugar de querer mudar o mundo, eu vou me desconectar do que realmente importa. Eu vou me desconectar do que realmente importa. E para viver o seu propósito de maneira prática e vivencial, é uma construção diária. E está nas pequenas coisas. Essa aí é especial para terapeutas, pessoas que trabalham diretamente com a área espiritual, energética e sutil. Não é possível ganhar dinheiro com um propósito de alma. E aqui, meus amores, pode acontecer de... Isso é mito, tá? Mito, mito, mito. Aqui pode acontecer de você conscientemente já entender que sim, é possível, é permitido, é seguro e você merece ganhar dinheiro, né? Gerar recursos, vivendo o seu propósito, mas em alguma parte sua inconsciente, isso ainda é uma crença que bate. Então, sente aí o quanto essa crença está dentro de você. E aí vai ser importante fazer um trabalho de crenças para isso. De qualquer forma, eu sugiro que você respire agora e receba esse download, essa sensação nas suas células. É possível, é permitido e eu mereço viver o meu propósito e gerar recursos financeiros. Se você quiser, escreve isso num caderno, num post-it, cola na parede, cola na testa, faz uma proteção de tela. É possível, é permitido, é seguro e eu mereço viver o meu propósito e gerar recursos financeiros. Porque sim, pode ter uma crença em nível inconsciente aqui. Propósito tem que ter relação com a carreira profissional? Não. Isso é uma escolha. Você escolhe trabalhar com o seu propósito. E sim, vão ter pessoas que vão escolher trabalhar com algo que não é o seu propósito e manifestar o seu propósito em uma outra área, de uma outra forma, e tá tudo bem. Dentro da astrologia, nós entendemos que existem 12 áreas da nossa vida. Uma é a carreira. Consequentemente, a gente tem propósitos em todas essas outras 11 áreas. Mas o que eu acredito, né? Que quando a gente une os nossos dons, nossas habilidades, os nossos talentos e manifestamos numa profissão, a gente está unindo o útil ao agradável, sabe? Tipo, cara, eu vou ter que trabalhar mesmo. Passo 8 horas por dia, a maioria das pessoas, né? 8 horas por dia, 5 dias por semana trabalhando. Por que não trabalhar com algo que vai me fazer evoluir, que vai impactar a vida de outra pessoa positivamente, que pode transformar uma sociedade positivamente, alinhada à minha essência, à minha verdade, ao meu propósito, a quem eu sou? Não é muito melhor? Para mim é o que faz sentido, mas perceba o que faz sentido para você. Já chego na armadilha. Perceba o que faz sentido para você. Se fizer sentido, ótimo. Se não fizer, tá tudo bem. Mas se não fizer sentido,
provavelmente, né, você não vai ser uma pessoa que vai continuar esses processos de manifestar um propósito na prática comigo, porque eu direciono o meu trabalho para quem quer viver o seu propósito na prática, na área profissional. Mas é uma escolha e ela está nas suas mãos. E não é uma escolha assim, você escolhe se você vai investir em si mesma ou vai priorizar o outro. Não, é uma escolha real, do tipo, cara, para mim não faz muito sentido. Para mim tá tudo bem eu trabalhar 8 horas por dia em algo que não faz meu coração vibrar e destinar outro tempo para viver o meu propósito. Realmente tá tudo certo. Eu não consigo. Eu preciso trabalhar com aquilo que faz meu coração vibrar, meu coração pulsar. E isso também é uma característica, inclusive, do meu TDAH, né? De quem tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, eu preciso estar motivada, e essa motivação que vem da alma para trabalhar. Mas se você não precisa, é uma escolha. E aí entra o autoconhecimento, né? A gente saber quais são as nossas necessidades. E aqui eu quero trazer um alerta para essa armadilha. Não é porque eu trabalho com o meu propósito que eu não vou ter que trabalhar. Essa frase, ela é uma armadilha imensa, imensa. E ela é replicada de formas parecidas, né? Tem outras frases muito parecidas, mas que a essência é a mesma. Ela é replicada principalmente nessa sociedade de alta performance, de maneira linear, masculina, e que para mim não faz sentido. Ela é replicada amplamente, ela fica reverberando por aí, e muitas vezes você pode acreditar que isso é uma verdade, mas é uma tremenda armadilha. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Mentira! 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 Trabalho é trabalho. Com propósito ou não, você vai precisar trabalhar. Vão ter partes. Atenção aí, mulheres empreendedoras. Vão ter partes desse trabalho, desse negócio, que não são legais. E que você não vai sentir, meu Deus, meu coração está pulsando por organizar por fazer a minha organização financeira. Mas eu tenho noção que se eu fizer a minha organização financeira, eu vou chegar a mais pessoas. Nossa, meu coração pulsa quando eu penso em gestão de tráfego e aprender todos os detalhes de gestão de tráfego. Não, acho um saco. Mas faz parte do meu trabalho. Tem dias que a gente não vai estar bem, tem dias que a gente vai estar cansada, tem dias que a gente vai estar desmotivada, mesmo sendo o propósito. Não é porque é meu propósito que eu tô todos os dias bem, tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Faz sentido para você? Então não caia nessa armadilha, não caia nessa armadilha. Isso é tema para uma aula mais profunda, mas eu preciso dizer isso. Isso pode te levar a uma síndrome de burnout, a uma estafa. Principalmente aí, a galerinha que tem sol na casa 10, tem coisas na casa 6, as workaholics de plantão, cheia de Capricórnio no mapa. A tendência da gente se reconhecer no trabalho, ainda mais na sociedade que a gente vive, né? A tendência da gente se reconhecer no trabalho é muito grande. E aí, quando a gente entra nessa cilada, Bino, a gente começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não, mas eu preciso trabalhar mais, porque isso é o meu propósito. Eu preciso continuar trabalhando, porque isso é o meu propósito. Eu não posso parar, porque isso é o meu propósito. E daqui a pouco tá atendendo pessoas de graça, tá trabalhando demais, tá esquecendo de si mesma, ou se sente culpada por estar cansada, por estar vivendo uma crise dentro do trabalho, porque talvez precise de alguma transformação aí dentro do seu trabalho. Porque, isso é o meu propósito. Ok, é o seu propósito, mas isso não quer dizer que não vai ter transformação. Isso não quer dizer que não vai ter desafio. Isso não quer dizer que tudo vai ser legal, que tudo vai ser fácil. Respiremos. Propósito é o que você faz. Não, né, meu amor? Propósito não é o que você faz.
Propósito é manifestar a sua alma na Terra. A sua alma, ela veio aqui para esse planeta Terra porque ela quer ser materializada de alguma forma aqui na Terra. Então, o propósito, ele tem muito mais a ver com quem você é do que com o que você faz. Mas, para manifestar, para materializar quem você é, você precisa de ações. Então, entende que o propósito não é o que você faz, mas você precisa fazer para o seu propósito se manifestar? Eu vou repetir. O propósito não é o que você faz, mas você precisa agir para você manifestar o seu propósito, para você manifestar quem você é. Exemplo, né? O que eu, Jeânia, faço e qual é a minha profissão? Normalmente, quando a gente se apresenta, né? E aí, voltando para o item anterior, a gente fala: meu nome é Jeânia, eu sou mentora. Meu nome é Jeânia, eu sou astróloga. Meu nome é Jeânia, eu sou comunicadora. Meu nome é Jeânia, eu sou especialista em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Meu nome é Jeânia, antes era Jeânia terapeuta, antes era Jeânia jornalista, Jeânia professora de dança de salão. Isso é o que eu faço e é minha profissão. Aí eu coloco meu nome e minha profissão. Isso é o que eu faço. Então eu mentoro, eu dou aulas, eu faço mapas astrais. Eu sou mentora, sou astróloga, sou comunicadora. Isso é o que eu faço. Mas qual que é o meu propósito? É a expansão da consciência através da matéria. Ajudar pessoas a descobrirem o seu verdadeiro propósito, a sua alma, a sua essência. Romper, meio que sem aquário, né, amores? Romper os seus próprios limites, os seus próprios padrões. Para viver uma vida alinhada com a alma, que faz sentido, que tem prazer, mas de forma prática e objetiva. Eu não gosto dessa coisa muito no sutil. Eu gosto da coisa mais prática. Então, isso é o meu propósito. Como que eu manifesto isso? Fazendo leitura de mapa astral. Eu te ajudo a identificar, através da astrologia, quais são os teus propósitos, quais são tuas habilidades, seus dons, para você manifestar isso na Terra. Eu faço mentorias para te ajudar a manifestar essa essência sua aqui na Terra de forma prática e objetiva, para que você se sinta realizada, para que você tenha prazer. Eu ajudo com produtividade, mindfulness, para você ter clareza mental, produzir melhor, ser mais realizadora, né? Realizando os seus sonhos e sentir mais prazer na jornada. Eu dou aulas de dança para você sentir mais prazer. E, consequentemente, nas aulas de dança, se conectar com a sua verdade, porque a dança é um grande expansor da consciência, da forma como eu faço. Existem muitos outros profissionais de aula de dança, né? Muitos outros professores de aula de dança que vão lá e dão passos. Eu não. Eu desperto a sentir, eu desperto a consciência, eu desperto algo mais profundo, porque esse é o meu propósito. O que eu faço é só uma maneira de manifestar o meu propósito. Existem inúmeras astrólogas. Inúmeras, meu Deus, muitas. Mas a maneira como eu leio o meu mapa, o teu mapa, no caso, né? A maneira como eu leio um mapa astral, como eu faço uma análise astrológica, tem como esse objetivo, te ajudar a expandir a tua consciência sobre você mesma, para você manifestar quem você é na Terra. Essas aulas que eu dou aqui, eu preparo essas aulas para te auxiliar nesse processo. Existem muitas pessoas falando de produtividade, de alta performance, de propósito, de astrologia. Então, não é o que eu faço, é como eu faço. Você pode ser enfermeira, mas seu propósito não é ser enfermeira. Seu propósito é cuidar do outro, gerar saúde, bem-estar. Talvez o meio do céu um câncer, talvez. Entende? Seu propósito, vamos supor aí o meio do céu em câncer, que eu dei o exemplo. A pessoa com meio do céu em câncer tem um propósito de cuidar do outro, de cuidar, de cuidar. Ela pode cuidar sendo uma enfermeira, ela pode cuidar trabalhando com o sagrado feminino, ela pode cuidar sendo mãe. Gente, tantas formas, através de produtos naturais, através de produtividade.
Então, não é o que você faz. Mas não adianta nada você ter um propósito. Ah, meu propósito é expandir a consciência. Se você não fizer nada com isso. Propósito é igual a meta ou objetivo. Eu já ouvi muitas frases nesse sentido de que o propósito... É mentira, tá? De que o propósito é a gente que dá. Não, eu dou propósito, eu dou sentido ao que eu faço. Claro que é muito importante você dar significado ao que você faz, a dar sentido ao que você faz. Eu acabei de dar o exemplo, né? Numa aula de dança, eu posso simplesmente passar um passo ou eu posso ajudar aquela pessoa a ter consciência sobre o seu corpo, a estimular bem-estar, a se conectar com o outro, porque é uma dança dois. A minha intenção ali é uma, mas não necessariamente isso não quer dizer que eu dei um propósito. Isso quer dizer que eu acessei esse propósito. Porque sim, o propósito está dentro da gente, né? Não é algo fora, é algo dentro. Teu propósito está dentro de você. Então, sim, pode ser algo que eu dou nesse sentido mas não é inventado, sabe? Não é da mente, não é da mente, é do coração. Eu não inventei que esse é o meu propósito. Eu acessei que esse é o meu propósito. E nesse caso, como que eu acessei? Experimentando. Como que você acessa o seu propósito? Se conhecendo e experimentando. Então, e outra coisa, né? Claro que é muito importante você traçar metas, ter objetivo, inclusive porque eu acredito que o propósito ele precisa ser manifestado na matéria. E para a gente manifestar na matéria, a gente precisa de metas, de objetivos. Aí é a parte yang do negócio, é a parte do masculino, é a parte de fazer acontecer. É importante, senão não serve de nada. De nada adiantaria essa água aqui, tá vendo? Se não tivesse um recipiente, uma estrutura para servir essa água. Eu não ia conseguir beber essa água aqui na minha casa se não tivesse uma estrutura. Então, a estrutura, a meta, o objetivo é importante, mas não é o propósito em si. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. São coisas diferentes. Vamos nos aprofundar nisso, mas já fica com essa informação. Se você acredita que primeiro você precisa descobrir o seu propósito para depois viver ele na prática, você está equivocada. Isso é uma tremenda uma mentira que você está contando para você mesma, que você está se auto-sabotando. Porque provavelmente tem crenças, dores, traumas, condicionamentos que precisam ser rompidos e você está com medo. E é natural estar com medo, mas pega na mão do medo e vai mesmo assim. E se você está aqui nessa aula, é porque você já deu o primeiro passo. É só continuar. Eu acredito em você. Caminhe. À medida que você caminha, o seu propósito vai ficando mais claro. Ou você acha que quando eu deixei de trabalhar como jornalista, eu sabia que eu estaria aqui hoje te auxiliando a descobrir o seu propósito. Eu queria viver de terapia, né? Viver de terapia. Eu queria ser terapeuta. E aí foi sendo terapeuta que eu fui percebendo a importância de descobrir o propósito, que eu fui conhecendo a astrologia, que eu tinha o maior ranço do mundo. Naquela época da Giane jornalista, eu não me orgulho disso, mas eu já fiz pegar horóscopos. Tipo, horóscopo do ano passado, peguei e colei aqui, pronto, na hora de montar um jornal. Eu não acreditava em nada desse tema de astrologia, porque eu conhecia horóscopo, né? Eu conhecia signologia e não astrologia. Então, você acha que eu imaginei que eu iria trabalhar como astróloga, mentora de descoberta de propósito, usando a astrologia como uma das principais ferramentas?
Você acha que eu imaginei que eu estaria aqui dando uma aula online, um curso online? Eu nem sabia que curso online existia. Eu fui descobrir isso na pandemia, em 2020, quando eu fiz o meu primeiro processo online, ainda vivendo de terapia, né? Quando eu fiz meus primeiros atendimentos online, foi em 2020, quando eu estava nessa transição. Então, o caminho, ele vai se manifestando, e sabe lá onde isso vai dar, né? Quais são os próximos movimentos que vão acontecer na minha vida? Não sei, mas eu continuo fazendo aquilo que eu acredito, caminhando com os pés firminhos no chão, com o olhar, né, com essa cara ali, né, de quem está confiando no processo. Então, confia. De novo, desfruta o processo. À medida que você vai caminhando, vai ficando mais claro. Não tem como você não encontrar o seu propósito. Isso é impossível. É impossível você não encontrar o seu propósito se você está comprometida com ele, porque ele já está aí dentro de você. Não é algo que vai ser inventado. Ele já está aí dentro. E se você está aqui, é porque você está comprometida. Esse movimento de encontrar o seu propósito, ele vai acontecer. Quanto tempo vai levar? Quão fácil ou desafiador vai ser, dependendo do que você precisa transformar dentro de você, aí é outros 500. Mas o seu propósito, ele já está dentro de você. Você já tem acesso a ele. Você nasceu com acesso a ele. O mapa astral é uma forma de acessar ele. Mas aqui eu vou trazer outras inúmeras ferramentas para você acessar o seu propósito. E é possível, é permitido, é seguro e você merece viver o seu propósito na prática. E você vai fazer isso, porque eu sei que você está comprometido. Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Foi um prazer te guiar nesse movimento. Comenta aqui para mim como que ressoou essa aula para você. E fique aqui, segue aqui comigo, porque temos a parte prática dessa aula em seguidinha.